Pessoal, essa aula aqui a gente vai falar do relevo brasileiro, tá? E a gente vai fazer uma ligação com a aula anterior, que era sobre estrutura geológica. Então, aqui, para a gente entender o relevo brasileiro, a gente tem que entender isso aqui, ó. Tá? Lá no início do século XX, tá um pouquinho. Lá no início do século XX, um sujeito chamado Alfred Wegener, ele imaginou que os continentes flutuavam sobre os oceanos, porque ele viu algumas semelhanças nos litorais, né? Por exemplo, o litoral aqui da América do Sul se encaixava praticamente perfeitamente com o litoral africano. Então ele imaginou que eles estivessem se afastando. Mas claro que essa teoria dele era muito incompleta, porque tinha muitas outras terras que não tinham esse encaixe perfeito, então podia ser só uma coincidência, né? Então essa teoria dele, ela foi depois substituída mais tarde, através de outras evidências, né, de outros achados, por outra teoria mais bem acabada, melhor acabada, né? Então, aqui, quando a gente tinha, né, cerca de 500 milhões de anos atrás, mais ou menos, um único continente, a chamada Pangeia, tá? Aqui está esquisito, está escrito esquisito porque está em latim, Pangaea, né? Mas a Pangeia formava um continente só, e depois, com o passar do tempo, foram se afastando e formando dois grandes continentes. Tá? Um mais ao norte, chamado de Laurásia, e o mais ao sul, chamado de Gondwana. O que isso tem a ver com o relevo brasileiro? E quando essa placa aqui, ó, da América do Sul, onde está o Brasil, começa a ser empurrada para o oeste e a da África para leste, esse empurrão aqui, ele faz uma enorme pressão. E essa pressão altera o formato do relevo brasileiro, né? O relevo da América do Sul. E daí, por consequência do Brasil que está ali no meio, né? Então, essa rachadura aqui, ó, essa divisória aqui, essa linha de falha entre a América do Sul e a África, e depois vai formando um canal que dá origem ao Oceano Atlântico, isso daqui vai formar vai ocorrer junto com grandes movimentações tectônicas e ações vulcânicas. Então, o sul do Brasil, né, a região sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, a parte do Sudeste, São Paulo, parte do Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul, vão ser regiões com muita atividade vulcânica, porque vão ser as regiões que vão estar bem no centro dessa pressão aí, tá legal? Então, muito do que nós temos de bagunça. Opa, onde é que eu estava aqui? Está aqui. Muito que nós temos de bagunça do relevo brasileiro tem a ver com isso. Essa aqui era a teoria lá do início do século XX, que depois foi substituída por essa, que é a que a gente aceita até hoje, né? Que na verdade não são os continentes que flutuam, são partes de um quebra-cabeça global chamados de placas tectônicas, né? E essa teoria, a teoria da tectônica, o que quer dizer isso? Movimentação com um empurrão, com um tremor de terra, né? Mostra que existe esse deslocamento de placas, né? Então aqui está o território brasileiro, como vocês podem ver. Esse choque da América do Sul com a placa de Nazca aqui forma essas montanhas a oeste. Esses triângulos aqui são os vulcões que estão em plena atividade, em plena forma, e o Brasil está bem no meio de uma placa, a placa sul-americana. Então isso dá uma certa estabilidade ao território brasileiro. Ou seja, não é um lugar de intensos terremotos, nem atividade vulcânica, nem nada. Consequentemente, como não é um território que está ativo em termos de bagunça, em termos de relevo se movimentando, ele vai sendo desgastado pela ação do tempo. O que quer dizer isso? Ele vai sendo limado. Imagina uma lima numa madeira, está limando lá a madeira, com o tempo ela vai ficando redondinha, vai ficando aplainada. Exatamente assim, os territórios dos países que estão bem no centro das placas tectônicas, como é o caso do Brasil aqui, como é o caso da Austrália aqui e de outros países no mundo, eles são países que não são bagunçados tanto pela tectônica de placas. Eles são limados pela ação do relevo, pela ação do tempo, ou seja, o clima, a chuva, o vento, o desgaste natural, né? O que acontece quando ocorre o desgaste natural? Quando tu esfrega uma lima na madeira. Se ela tem alguma rugosidade, alguma elevação, o que vai acontecendo com ela? Ela vai sendo rebaixada. Exatamente isso. Então, o Brasil, assim como outros territórios do mundo, já foram territórios de grandes altitudes.
Só que como eles estão no centro de uma placa tectônica hoje, eles não estão na área de choque, de bagunça, eles estão sendo limados, eles estão sendo desgastados, eles estão sendo rebaixados. O que quer dizer isso? A ação do tempo está desgastando o relevo, tá? Então pega aqui os Estados Unidos na América do Norte. Se tu for para oeste nos Estados Unidos, que está próximo aqui do contato de placas, é um território bagunçado. Quando eu falo bagunçado, pessoal, é só para dar a entender melhor, tá? Quer dizer, é um terreno mais irregular, com mais montanhas. Se tu for mais aqui para o leste, que está no meio dessa placa tectônica norte-americana, aqui é tudo mais rebaixado. As montanhas que eles têm aqui, que são chamadas de Apalaches, elas têm altitude média semelhante às montanhas brasileiras, aos planaltos brasileiros, que chegam aí entre 1.000. Tu vai para São Paulo, tu está a 800 metros de altitude. Tu vai para Curitiba, tu está a 1.000 metros de altitude. É a altitude das montanhas aqui do leste dos Estados Unidos. Já se tu for para o oeste dos Estados Unidos, onde tu tem um contato de uma placa com outra, então tu tem dois trens se trombando, né? Ou seja, duas placas pechando uma na outra, aí tu tem a formação de montanhas. Aí já vai para mais de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 metros de altitude. É o caso aqui das Rochosas na América do Norte e é o caso aqui dos Andes na América do Sul, né? Que é onde está tendo a trombada de placas aí, tá? Bom, então é o seguinte, pessoal. Eu vou até voltar aqui na minha imagem para ver se vocês veem o que eu vou fazer com a mão para entender mais fácil isso, tá? Ó, imagina um trem aqui, ó. Aí vem outro trem aqui, certo? Os dois trens trombam, correto? Aí eles a cavalo, eles sobem, certo? Aí o que acontece com o resto da composição do trem atrás? Com o resto dos vagões? Ficam tranquilamente enfileirados direitinho nos trilhos? Não, né? Aí ocorre um descarrilhamento, alguns sobem em cima dos outros, entendeu isso? Então, exatamente por aí que eu quero explicar para vocês. Né? Quando tem um trem, uma locomotiva que choca na outra, o resto do comboio atrás todo descarrilha, levanta. Então, mais ou menos isso que aconteceu no território brasileiro. Como a locomotiva estava lá nos Andes, que trombou com a placa de Nazca, o resto do território brasileiro, no interior da América do Sul, deu uma soerguida, tá? Então, nós vamos vamos dar um nome para esses dois tipos de efeito logo mais. Então, aqui só uma série de características, né? As teorias e as suas evidências. Evidências são provas, né? A teoria da deriva continental evoluiu para a tectônica de placas. Uma das provas é o contorno dos continentes. A Pangeia se dividiu em Laurásia, que era o continente do norte, e Gondwana, ao sul, onde estava o Brasil. Nós achamos semelhanças e diferenças entre espécies animais e vegetais que estão fossilizadas, ou seja, guardados embaixo da terra, de um lugar para o outro, que não teria como elas migrarem se os continentes não estivessem unidos. Né? Porque imagina, uma espécie animal é uma coisa recente na história da Terra. Como é que tem no subsolo da África e no subsolo lá daqui da América do Sul? É porque, na verdade, os dois continentes formavam um só. As formações montanhosas, as montanhas dos Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia, as rochosas ali na América do Norte, os Andes aqui na América do Sul, isso aqui tudo é uma coisa que está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque as placas estão colidindo. Então, essas montanhas, elas chegam a elevar de tamanho ao longo dos anos. São centímetros por ano, mas ocorre. Então, bota aí 10 anos, 100 anos, daí tu vai ter 1 metro que subiu. É uma coisa muito lenta, entendeu? Portanto, elas são chamadas de dobramentos, porque é o choque de uma placa com a outra. Então, há uma dobra do terreno. E como elas estão ocorrendo na era geológica mais recente. Então, eles são modernos. Pô, moderno quer dizer de 10 anos para cá? Não, moderno quer dizer de 30, 10 milhões de anos para cá. Isso é moderno na Terra, tá? Mais ou menos aí maduro é 100, 200 milhões de anos atrás. E antigo é bilhões de anos, tá? Então, aonde tem esses dobramentos, que as placas estão se acomodando, é lugar de tremor, de sismos, que quando ocorrem na Terra são os terremotos, quando ocorrem no mar são os maremotos.
Tá? E geralmente onde tem essas montanhas tem vulcões. Então, por exemplo, aí no Peru, no Equador, no Chile, aqui próximo, é que tu vai ter atividade vulcânica, né? E isso também influencia, isso aí não é a pauta da nossa aula, mas mais para frente a gente vai ver, até em mudança climática. Então, tem mudança climática que se cogita hoje, que é influenciada pela ação humana, industrial, econômica, mas tem a mudança climática natural, que ela sempre ocorreu. E o difícil é diferenciar uma da outra, mas ambas existem, tá? Então, assim, só para ter uma ideia do que isso significa em termos de história da Terra, o tempo chamado de pré-cambriano, de formação de terrenos antigos, dos quais se formou o Brasil, é a maior parte da história geológica do planeta. Isso aqui tudo é antigo. Aí depois chega naquilo que a gente chama de médio, né? A Idade Média da Terra, né? Que seriam as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que são divididas assim, porque a vida como a gente conhece, de organismos multicelulares, né? Aí não são protozoários, seriam, por exemplo, pequenos animais com várias células, né? Minhocas, por exemplo, trilobitas, lá, que é um tipo de crustáceo que tinha no fundo do mar. Isso começa, ó, cadê o mouse? Daqui para cá. É muito recente. Antes nós tínhamos uma terra com água, mas a formação no oceânico com formas unicelulares. Então a vida é recente. E nós estamos aqui, ó, na era cenozoica. No finalzinho dela que surge a coisa mais parecida com o ser humano. Então, cara, nós somos nada perto disso aqui, entendeu? E se não se cuidar, a gente some, isso aqui continua. Aqui, na era paleozoica, surgem grandes áreas cobertas de sedimentos, de terra que vai se acumulando em cima de florestas. Isso dá origem ao carvão. Aqui, nessa aqui marrom, surgem grandes áreas cobertas em cima de animais marinhos, com terra cobrindo esses animais marinhos, esses fósseis, que dá origem ao petróleo. Aqui ocorrem as grandes variações de temperatura no planeta que a gente conhece, as chamadas glaciações, era do gelo, né? Vocês já viram aquele desenho legal, né? Então, mais ou menos por aqui, né? Aí o fim da era dos dinossauros, daqui para cá, ó, do marrom para o preto, e daí começam os grandes mamíferos. Daí passa a dominar no mundo, quer dizer, as espécies mais predadoras são os mamíferos, né? Então, isso aqui tem muito dado, tá? Mas eu queria que apenas vocês vissem aqui o que é importante para a gente, tá? Escudo cristalino, o que é isso? É aqui, ó, tá vendo ali, pré-cambriano, aqui à direita, formação dos escudos cristalinos. É a base rochosa dura, onde se forma a maior parte do território brasileiro, e no norte do Brasil, lá junto às Guianas, território guiano, tá? Então, disso daqui começa a haver um desgaste, uma erosão, a gente chama de erosão. E esses sedimentos, que é a terra, vão se acumulando nas partes mais baixas, formando aqui ó, o que a gente chama de bacia sedimentar. Tá? Bacia sedimentar. É onde os terrenos começam a se acumular em cima de florestas, dando origem a carvão, ou em cima de animais marinhos, dando origem ao petróleo. Tá? Então, essa era mesozoica aqui é importante, principalmente para nós aqui na região sul, porque aqui ocorre grande atividade vulcânica e o Brasil, a América do Sul, começa a se separar da África, tá? Então, aqui nós temos grandes derramamentos de lava vulcânica que formam rochas e depois o desgaste dessas rochas dá origem a um solo muito fértil, chamado aí de solo de terra roxa, que tem aí na região de vocês também, só que ele tem uma cor avermelhada, tá? Ok? E mais recente aqui no Brasil, na era cenozoica, né, são as bacias sedimentares mais novinhas, aquelas jovenzinhas, que é o caso do Pantanal, da Amazônia, ainda está ocorrendo muita sedimentação lá. Mais ou menos isso aqui o esquema, pessoal. Ó, o terreno mais duro, ele é mais alto, mas ele sofre um desgaste, que na linguagem técnica a gente chama de intemperismo, que é um desgaste. Esse desgaste leva a Terra para baixo por causa da ação gravitacional. Esse carregamento, esse deslizamento, é o que a gente chama de erosão. E esses sedimentos vão sendo depositados aqui com o tempo, que é o processo de sedimentação. Então, o relevo brasileiro, como é muito antigo, ele tem os escudos, que são as áreas duras, um pouco mais altas, mas que estão bastante desgastadas. E as áreas baixas, cobertas de sedimentos, que são grandes bacias. Ó, esse terreno baixo e curvo aqui, da ideia de uma bacia. Portanto, a gente chama de uma bacia com sedimentos.
bacia sedimentar. Tá? Aqui numa figura mais bonitinha, a gente tem noção, né? O intemperismo, que é o desgaste, o carregamento do sedimento, que é a erosão, o transporte, que é a erosão, e a depósito de sedimentos aqui na praia e aqui no fundo do mar. Né? Se isso aqui continuasse para todo sempre, para toda a eternidade, a Terra seria lisa. Por quê? Porque tu vai perdendo de onde é mais alto e tu vai ganhando de onde é mais baixo. Aí no futuro a ideia é ficar tudo liso. Por que não fica? Por que não fica? Porque tu tem o tectonismo. Tu tem os dobramentos modernos, tem as placas que se chocam, tem a colisão, tem a formação de montanhas. Então tu tem uma força interna, que a gente chama de endógena, que bagunça o relevo, e tu tem uma força externa, que a gente chama de exógena, que é o clima, o vento, a chuva, que alisa, que aplana o relevo. Tá? Então aqui é um esqueminha que eu fiz com o principal para a gente entender Brasil. Tá? Então, no mundo, na era pré-cambriana, que é a maior parte da história da Terra, nós temos a formação da crosta, daquela camada superficial que é a litosfera. E no Brasil nós temos essas grandes placas duras, que são os escudos cristalinos, também chamados de crátons. Tá? Aí nós temos dois grandões no Brasil, o guiano e o brasileiro. Eles estão sofrendo intemperismo e desgaste até hoje. Esse terreno, essa terra que vai sendo desgastada, ela vai sendo levada para as áreas mais baixas. E vai ocorrendo o que a gente chama de uma sedimentação. Tá? No Brasil, um pouco mais tarde, ocorreu grande atividade vulcânica que formou solos férteis aqui no Centro-Sul. Tá? E, atualmente, continua o que no Brasil? Não temos orogenia. O que é isso? Que são montanhas que são formadas pelo choque de placas tectônicas. Isso tem lá no oeste da América do Sul. Aqui não tem. Mas nós temos o quê? Temos a tal da epirogenia, que é quando o terreno é soerguido indiretamente. Como lá no oeste da América do Sul bateu, deu a trombada, nós aqui tivemos uma soerguida geral. Né? Mas peraí, professor, estamos elevando, mas estamos rebaixando? Por força interna, a gente soergue o relevo do Brasil. Por força externa do clima, nós temos uma erosão que vai desgastando a altitude dele. Então, tem as duas forças em atuação. Entendeu? Então, assim, isso aqui é só para ilustrar, não vão ter que estudar isso, tá? Isso aqui é o famoso ciclo das rochas. As rochas que se formam pelo resfriamento do magma são chamadas de ígneas, elas estão aqui na formação do relevo, elas vão sofrendo um desgaste, ocorre erosão, que forma depósitos. Esses depósitos ocorrem muita pressão e formam novas rochas chamadas de sedimentares. Essas sedimentares podem sofrer mais pressão e se tornar rochas metamórficas, que são muito duras, que podem ir para a superfície ou voltar para o magma, derretendo e dando reinício a esse ciclo. Rocha ígnea, exemplo, aquela que vocês pisam quando tem nas ruas aquele tipo de calçamento antigo de paralelepípedo. Aquilo que vocês pisam é um granito. Tem bilhões de anos. Tá? Agora, dia 12 aí, vai ter dia dos namorados, né? Ao invés de comprar uma joia para a namorada, pega lá uma maconha, um martelo, tira uma lasquinha do granito e diz, olha, meu amor, representado para ti. Bilhões de anos. Legal, né? É a dica que eu dou aí. A rocha metamórfica, por exemplo, a pedra-sabão, que é uma rocha de lasquinha, frágil, né? Ela é facilmente quebrada, tá? E uma rocha dura que ela pode se transformar, bem resistente. Mármore. Mármore é uma rocha metamórfica. É legal? Então é um ciclo de rochas, elas se transformam. Aqui, então, os processos endógenos que vêm do interior da Terra. Aqui tem os tectonismos, que se subdividem em orogênicos, que é a formação das montanhas, que não atuam mais no Brasil, e a epirogenia, que é isso que leva a um surgimento da Terra indireto. Né? O vulcanismo também não existe mais no Brasil. Tá? Agora vamos dar uma olhada como é que é isso na prática. Né? Ó, parece que é igual, né? Mas eles têm origens diferentes. Esses morros aqui que tem no leste do Brasil, que tem aqui nas serras
do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tem em São Paulo também, esse conjunto aqui que a gente chama de serras ou mares de morros, né, ele tem uma origem dura, isso aqui já foi montanha muito alta de cume nevado, mas que devido ao tempo, devido às forças exógenas de lapidação do relevo, de desgaste, de erosão, eles foram ficando baixos e arredondados, né? Agora, esse daqui, observa, parece que é igual, mas olha só, o topo dele é achatado, ó, tá vendo? É um planalto mais, em espanhol eles chamam de meseta, né? E essa borda aqui que cai lentamente, a gente chama de cuesta. Isso daqui, ó, que cai, esse desnível, tá? Isso aqui é sedimento que está sendo carregado para baixo. Tem origens diferentes. Então, aqui, por exemplo, está um relevo de cuesta, ó. É um planalto achatado, aí sofreu desgaste, ficou um morrinho aqui testemunhando aonde ia no passado, e observa aqui no desenho, a gente chama de croquis, isso daqui, tá? Tem formas como se fosse uma torta, né? Com várias camadas, correto? Então, isso daqui é uma rocha sedimentar, que é formado de depósitos de sedimentos que com o tempo vão endurecendo, tá? Esse número 3 aqui, onde estão os mares de morros, ou as típicas serras que nós temos aqui no sul do Brasil, são resquícios de montanhas mais altas do passado, e é um terreno bem duro que vai sendo limado com o tempo. Aqui, no número 4, tem uma outra forma da cuesta, tá? Só que está mais inclinada. Por quê? Por causa daquela trombada que a América do Sul dá, aí isso aqui tudo é como se fosse vagões descarrilhados que só erguem, tá? Só ergueu junto. E aqui nós temos umas formas mais comuns do interior do Brasil, as chamadas chapadas, lá do Mato Grosso. Tá? Mas as formas predominantes aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, são esse número 3, mais próximo ao litoral, e esse número 2, mais para o interior. Por quê? Porque dentro teve derrame de lava basáltica que formou detritos, que se acumulou assim, entendeu? Então, aqui, por exemplo, nós temos um perfil topográfico. O que é um perfil topográfico? É como se tu fizesse um corte no relevo para ver o que tem dentro. Então, junto ao litoral, nós temos essas montanhas que foram desgastadas com o tempo, né? Que são chamados escudos cristalinos, tá? E a ponta delas estão as serras. Serra Gaúcha, Serra Catarinense, lá em São Paulo, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, que tem aqui no litoral, né? Continua para lá, até São Paulo, tá? Depois nós temos no interior áreas que são relativamente deprimidas. Então são depressões. Depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. Numa área no interior dos continentes que secou. Aqui nós temos depressões que são relativas. Elas são deprimidas em relação às áreas próximas. Tá? Porto Alegre, por exemplo, muitos aí conhecem, tá, pô, o pessoal diz, Porto Alegre é quente, né, no verão, muito quente. Está numa panela, num bate-vento. O que é aquilo lá? É uma depressão onde Porto Alegre está. Quem conhece Santa Maria, mesma coisa. Né? Santa Maria da Boca do Monte, quer dizer, na entrada do monte, na entrada do Planalto. Está numa depressão central no Rio Grande do Sul. Tá? E depois começa para o interior, Planalto, que tem uma estrutura rochosa diferente. É de rocha sedimentar com cobertura de rocha vulcânica. É como se fosse uma torta, camadas. E essa aqui não, é um bloco maciço que está sendo desgastado pelo tempo. Mais para oeste, tu vê os grandes rios. Lá no estado de São Paulo, é o Rio Paraná, aqui é o Rio Uruguai. Né? Legal? Bom, as unidades do relevo. Nós temos 3 classificações. Tá? Classificação clássica, antiga, da década de 40, que provavelmente os pais de vocês estudaram com ela. Né? Classificação do relevo brasileiro é o seguinte, né? Planalto Central, porque está no centro, Planalto Meridional, porque está no sul, meridional é sinônimo de sul, e Planalto Atlântico, porque é próximo ao Oceano Atlântico. Tá legal? E o Planalto das Guianas, ou Guiano, que está lá no norte, faz fronteira com aqueles paizinhos lá chamado Guiana, ex-Guiana holandesa, atual Suriname, Guiana francesa e tal, né, que não é um país, é um território da França. E o que está sobrando? O que está sobrando é mais baixo, é chamado de planície. Planície amazônica, planície costeira, a planície do Pampa e a planície do Pantanal. Essa era uma classificação dos anos 40, será que não sofreu alteração? Sofreu.
Aí chegou a classificação desse cara aqui, né, esse Absaber, isso nos anos 60, tá? Esse Absaber, ele manteve mais ou menos a mesma coisa, só que todo o resto que era subdividido, ele disse, não, é tudo uma coisa só, Planalto brasileiro. Conforme aonde tu vai, se tu vai mais para o centro do Brasil, tu dá o nome de central. Se tu vai para o Nordeste, tu dá o nome de nordestino. Se tu vai para o Maranhão, tu dá o nome de Maranhão Piauí. Se tu vai lá para o Sudeste, tu dá o nome de Serras e Planaltos de Leste e Sudeste. Meridional mantém, e a planície gaúcha dos Pampas se tornou um planalto uruguaio sul-rio-grandense. Mas como assim? Ela elevou de altura, de altitude? Não. É que, na verdade, ela não era tão baixa. É que o Haroldo de Azevedo, o antigo geógrafo, ele achava assim, mais de 1.000 metros é planalto, menos de 1.000 metros é planície, e deu. E deu. E esse Absaber não considera assim. Ele considera a forma. Então ele diz, ó, para ser planície tem que ser plano, plano, plano. Lisinho, plano. E onde é que tem isso no Brasil? Só na Amazônia, só no Pantanal e só no litoral. Porque quem vai ali para a região da Campanha no Rio Grande do Sul sabe que ali não é lisinho, lisinho. Tem as coxilhas. O que são as coxilhas? São formas arredondadas. Parecem assim, como se fossem ondas. Bom, dos anos 60, então ficou esse, né? Infelizmente não. Vai ter um cara que complicou mais ainda. Bom, negócio é o seguinte, ó. Não tem como decorar isso aqui, tá? Mas eu vou dar a dica para vocês. O que que muda? O que que muda? Muda que ele coloca aqui essa categoria, ó, depressões. Qual que é a diferença da depressão para a planície? O Planalto continua sendo uma área mais alta que sofre erosão. A planície continua sendo uma área mais baixa que está sofrendo muita sedimentação, depósito de sedimentos. A depressão é uma área relativamente mais baixa do que as áreas próximas, mas que também sofre com erosão, como sofre o Planalto. Então é como se fosse um Planalto mais baixo, tá? Então ele colocou isso aqui, ó. Tá vendo aqui o interior do Rio Grande do Sul, que eu tinha falado para vocês em depressão que tem aqui? Então aqui tem uma depressão. Aquele perfil lá de São Paulo, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Alto, cai, sobe de novo, viu? Olha aqui, ó. Alto, planalto, cai, depressão, sobe de novo, planalto de novo. Então, um perfil nada mais é do que olhar o relevo no corte transversal. Isso daqui tem muito mais a ver com a estrutura geológica, com o tipo de rocha. Porque o cara que criou isso aqui, ele está pensando em onde tem erosão na rocha, aonde tem sedimentação na rocha, se a rocha é mais dura, como essa área aqui em marrom quase preto, né? Um marrom escuro aqui, se a região é rocha mais mole, como essas áreas verdes. Então, essa classificação desse sujeito chamado Jurandir Ross é uma classificação que ela leva mais em conta o tipo de rocha. Essa classificação aqui, ó, para saber onde tem planície, que sofre mais com a erosão das chuvas, né? Com a sedimentação, o material trazido pela chuva, onde é planalto, é mais alto, mais seco. Essa aqui é uma classificação que leva também em conta o clima, porque o clima acaba dando mais a forma do relevo. Então, o Absaber estava pensando numa associação entre clima e relevo. Como que o clima influencia no relevo, né? Então, ele estava preocupado basicamente com isso, tá? E o Jurandir, ele está mais preocupado com o tipo de rocha que tem embaixo em associação com o relevo. Tá? O único elemento aqui que tem que saber que é diferente é a depressão. O resto, as definições são iguais. E esse daqui? Esse daqui ficou no esquecimento, porque a classificação dele era muito simplista para o conhecimento que se tem hoje. Era só altitude, mais de 1.000 metros é planalto, menos é planície. Hoje em dia, o pessoal não leva mais em consideração. Tá bom? Isso daqui é só para terminar a aula. Isso aqui é um globo com um mapa mundial dos terremotos. Tá legal? Eu não consegui pegar o período disso, mas é um mapeamento de todos os terremotos do globo num determinado período. Né? Então aqui vocês veem o contorno da China, do Japão, que está aqui embaixo de uma área intensa de terremotos. O Japão tem terremotos todo ano, né? Vários. O problema lá é quando atinge uma área muito povoada. Né? Legal? Então é isso aí.
Pessoal, basicamente isso. Dá para vocês fazerem a avaliação tranquilamente, tá? Se tiverem dúvida, por favor, me perguntem. Se quiser perguntar no chat, ou se quiser mandar e-mail, ou se quiser mandar um WhatsApp no privado, se preferirem no privado, se preferirem no grupo também, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de vários. Façam como quiserem, tá legal? É basicamente isso. Tudo bem, então? Eu já ultrapassei a aula, sempre ultrapasso a aula. Vou ter que me desculpar de novo com o professor, com a professora. Falou? Tudo bem, então. Um abraço para vocês. Tchau, professor. Valeu, professor. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.